Pessoal, bem-vindo novamente à nossa segunda aula aqui no nosso curso de programação em C, né, na disciplina de introdução à programação. E hoje a gente vai dar continuidade nessa aula à questão da programação efetiva, né? No final da aula passada a gente falou muito sobre a questão de programar, que a gente, para aprender a programar, a gente efetivamente tem que programar, né? E a gente começou ali no final a ver a estrutura de um código em C, do menor código possível, né, ou próximo a isso. E aí então a gente vai continuar a falar sobre isso agora, tá? Então a gente leu aqui, a melhor maneira de aprender nesse slide que a gente parou, né, a melhor maneira de aprender a programar é efetivamente programando. Então aqui a gente tem um exemplo básico e mínimo de um programa em C que possui a seguinte estrutura. Então essa linha que vocês estão vendo aqui é o cabeçalho, né, da função. Nós chamamos essa linha aqui de cabeçalho e abaixo da função nós temos a abertura e fechamento de chaves, né, de chaves, esse símbolo aqui caracteriza a chave da nossa gramática, que é o corpo da função. O corpo da função é onde estão o conjunto de instruções do nosso algoritmo, né, e o cabeçalho representa a nossa função, o tipo de dado que ela retorna, ou seja, que é produzido a partir da execução dessa função, e os argumentos dela. Só um minuto. Tive um problema aqui, pessoal, acabei cortando, né? Então, continuando, nós temos aqui, vamos falar mais sobre essa questão de cabeçalho e corpo de uma função, tá? Mas basicamente é isso, né? A gente tem aqui nessa função o cabeçalho e o corpo da função representados por essa estrutura aqui na primeira linha, e nas restantes três últimas linhas temos essa estrutura, né? Onde aqui só temos uma linha de código, que é esse return 0 aqui entre parênteses, com ponto e vírgula no final. Nós falaremos isso, né? Dentro dessa abertura e desse fechamento de chaves aqui. Isso que vocês estão vendo, pessoal, essa sopa de letras aqui, super verbosa e tal, isso faz parte da sintaxe da linguagem C de programação, né? Então, não me xinguem, não reclamem comigo, né? Quem fez isso, a gente viu lá no começo da aula anterior, que quem desenvolveu foi Dennis Ritchie e outros cientistas, que eles definiram os padrões da linguagem para se programar um código, né? Produzir um código em C. Deve ser seguido esse conjunto de regras, né, e gramaticais aqui dentro dessa linguagem de programação, e é isso, a gente tem que aceitar isso, né? Por exemplo, que quando eu pergunto a você, você gosta de pizza? Eu escrevendo isso gramaticalmente, eu tenho que botar um ponto de interrogação lá. Por que eu não poderia colocar no final dessa frase, sei lá, uma vírgula representando uma pergunta ou um asterisco? Não, está errado, né? Porque é uma interrogação que você vai compreender que trata-se de uma pergunta, não de uma afirmação. Poderia falar assim: você gosta de pizza? É uma afirmação sem a exclamação, talvez sem a interrogação, talvez com a exclamação, muda completamente o sentido da sintático, da mensagem, né? Então aqui é a mesma coisa. Existe um conjunto aqui de regras, né, que envolvem esses símbolos, enfim, que representam a mensagem que você vai passar para o computador, né, a sequência de instruções. Então, tem essa estrutura, isso vai entrar no sangue, tá, pessoal, de vocês, à medida que vocês forem trabalhando e efetivamente programando, né, como a gente falou, é preciso programar, não esqueçam disso, vocês têm que programar de qualquer jeito, né, não adianta achar que vão programar sem meter a mão na massa, aprender, né, sem meter a mão na massa. Então é isso, daqui a pouco isso entra no sangue, isso vai ficar tranquilo, tá, gente? Mas é preciso trabalhar. Então vamos lá, primeiro eu vou falar um pouco, eu vou apresentar aqui, né, conceitualmente o que são esse conjunto de letrinhas aqui, e depois a gente vai ver isso no código aqui, um exemplo, tá? Então vamos lá. Então, ó, o exemplo básico e mínimo de um programa em C possui a seguinte estrutura. Aí vocês estão observando a estrutura aqui, né? Vamos ler isso, né? Int, espaço, main, né, do inglês principal, ou seja, main, isso tem um significado. Abro parênteses, int, argc, vírgula, char, asterisco, espaço, argv, fecho parênteses,
pulo uma linha, abro chaves, pulo outra linha, escrevo return, entre parênteses, 0, com ponto e vírgula no final, isso com uma certa indentação, né, uma tabulação. Depois pulo outra linha, diminuo, recuo a tabulação, fecho as chaves e terminei um programa que não é mínimo, nada faz, a gente vai ver. Caramba, tudo isso, né? Mas tudo bem, o que é isso? Então vamos ver. Isso é o seguinte, cada um desses elementos aqui. Main, que vocês viram aqui atrás, esse cara aqui, representa o nome, né? o símbolo, chamado também de identificador. Ele é o identificador da função, né? O nome dado à função principal de um programa em C. Por que main? Né? A função main é a função principal e ela é obrigatória em qualquer programa em C. Ela define, pessoal, justamente o ponto inicial do programa, onde o processador começará a executar o seu programa, o programa que você desenvolveu. Então, a gente já viu, vocês já viram lá nas aulas de algoritmos aqui, eu estou imaginando que vocês já viram, né? Mas enfim, que um algoritmo, sendo ele textual, diagramático ou até mesmo representado em uma linguagem de programação de computadores, ele é uma sequência de instruções ordenadas e sequenciais, né? Uma sequência, né, de instruções ordenadas. O seu processador precisa saber onde começa essas instruções. Ele não pode começar do fim, do meio, enfim, tem um começo e tem uma sequência ali de passos até que aquele algoritmo que você desenhou, ou estruturou, ou programou, codificou, ele seja executado de forma correta, né, e coesa. Então, a função main, pessoal, ou seja, a função principal, né, do main em inglês de principal, ela é a função obrigatória em C. Todo programa em C tem que ter essa função. Por quê, professor? Porque você pode no seu programa, no seu programa em C, ter várias funções, aquilo que a gente falou do paradigma modular, ter vários módulos. Só que um desses módulos, ele tem que indicar aonde o seu programa começa e onde termina. Não é o módulo que vai ser a primeira função do arquivo, ou a última, ou a segunda, não é nada disso. Isso está definido na função main. Então não importa em qual momento do código a sua função main esteja. Se onde ela estiver, quando você compilar o seu programa, o processador vai saber aonde começam a sequência de execuções, porque a organização que o compilador vai fazer é justamente essa. Ele vai trazer para o começo daquele 0101, aquele arquivo, o código objeto, né, aquele código de máquina para ser executado no hardware, no processador, o GCC ele já vai estruturar dessa forma, onde tem a main ele já vai começar a organizar ali a sequência de instruções. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais isso na prática, tá? Então vamos lá, né? Então função main, resumindo, é a função principal em C. O seu programa em C pode ter várias funções ou pode não ter nenhuma, mas a main ela tem que ter. A main, né? Então vamos, piada ridícula. Então vamos lá. Isso é a função main e ela tem uma estrutura padrão. Existem variações da função main, eu vou mostrar para vocês, mas essa aqui do slide anterior, com esses argumentos, é a instrução padrão que foi inicialmente desenvolvida pelos cientistas, pelos Dennis Ritchie, né? Eu vou falar depois sobre as outras formas de você trabalhar com a main, né, que não precisa desses argumentos. Eu vou também explicar por que esses argumentos podem ser interessantes para a gente, tá? Então tudo bem, passado esses caras aqui, a gente acabamos de falar os argumentos, né? Trata-se da lista de argumentos que a função main possui. Isso no padrão CANSI, que também mudou. Agora a gente tem outras formas também, pode ter a main sem nenhum argumento, a gente vai ver isso lá na frente. Então, por ser, na grande maioria dos casos, principalmente quando o programa não é interrompido por algum evento ou erro, a primeira e última função a ser executada, ou seja, não é uma função chamada para outra função dentro do programa, a função main pode receber argumentos que são enviados no momento em que o programa é executado. Então, ou seja, como que esses argumentos são enviados para a função principal se ela é a primeira? Não tem nenhuma outra função, nenhum outro subprograma, um módulo mandando nada para ela, para que ela produza alguma... Quem vai enviar para ela, já que a primeira é a gente, é o usuário ou talvez um outro programa, um outro processo, no momento que for chamado o programa foi startado, no momento que o programa for executado no sistema operacional. A gente vai ver isso, tá, pessoal? Está um pouco abstrato, eu sei, mas a gente vai ver isso com calma.
Os argumentos enviados são armazenados na variável do tipo char asterisco, que é essa daqui, ó, né? Então, na literatura, pessoal, a gente vê muito esse nome aqui de variável, esses dois aqui, né? Os identificadores desse programa são todos que estão no nome escuro aqui, né? Então, main é um identificador de função, argc e argv são identificadores, duas variáveis aqui, né? Uma do tipo inteira, outra do tipo ponteiro de caracteres. Vamos falar mais sobre tipos de dados, ponteiro vai ser lá na frente ainda, fiquem tranquilos. Só estou apresentando aqui para também não bypassar totalmente aqui sem explicar o que está acontecendo, a gente vai aprofundar isso lá na frente, tá? Fiquem tranquilos. Então, ó, esse argv, vocês encontram muito isso na literatura, nome de variável, né, os identificadores, que poderiam colocar qualquer coisa aqui. Eu poderia colocar aqui banana, poderia botar, enfim, José, não tem problema. Mas por que o nome dessa variável é argv? De argument values, ou seja, valores do argumento. Então, essa variável aqui é a que recebe... é que recebe os valores dos argumentos. Então, ó, essa variável é um vetor de caracteres, né? Ou seja, uma matriz. É um vetor onde cada elemento é uma palavra. Um vetor de caracteres é uma palavra, né? Você tem um caractere, meu nome, por exemplo, Caio. Eu tenho C-A-Y-O. É um vetor de caracteres. Imaginem aí um vetor unidimensional, né? Transposto ou não, do jeito que vocês quiserem. Com cada elemento do vetor é C, A, Y, O. Então, esse vetor de caracteres, ou seja, esse vetor de palavras, é o que suporta basicamente um conjunto de palavras ou um texto, algo que você pode pensar desse jeito. Então, ó, veremos mais sobre ponteiros, né, e vetores em aulas adiante, não agora. A variável do tipo int, pessoal, por sua vez, calcula a quantidade de elementos, palavras, que o vetor de vetores possui. Ou seja, desculpe novamente, né? Esse cara aqui, o usuário ou o programa, enfim, na hora que a gente executa o programa em si, a gente envia quantidade de caracteres, de parâmetros para eles, nossos argumentos. Só esse cara que nós manipulamos. Esse aqui não, ele calcula automaticamente quantos foram os argumentos passados para esse cara aqui. A gente vai ver na prática isso, tá, pessoal? Só para ilustrar aqui para vocês. Então, esse argc aqui, o argv representa argument values, ou seja, os valores dos argumentos, e o argc, que é uma variável do tipo inteiro, né, ou seja, suporta valores inteiros, números inteiros, a gente já vê isso lá na frente, né, de negativos até positivos inteiros, né, 1, 2, 4, 5 números discretos. Ele vai contabilizar a quantidade de valores que os argumentos têm, ou seja, argc vem de argument counter, ou contador de argumentos, ok? Então vocês vão ver muito nos livros, né, na literatura, a função main com o nome dessas duas variáveis dela, né, a contador de argumentos, o tipo inteiro, e o vetor de caracteres, ponteiro de char. Vocês vão ver muito a nomenclatura respectiva deles como argc e argv, que vem de argument counter, né, e argument values, ok? Os valores de argumentos e o contador de argumentos. Beleza, pessoal? E isso aqui é só para deixar claro para vocês, mas eu não vou, eu vou aprofundar sobre isso, claro, mas melhor que a gente faça no código e veja isso na prática, tá? Então, beleza, aqui a função, ó, aqui eu vou passar aqui, depois eu vou, mais do mesmo, né? Depois eu vou explicar aqui, porque aqui é uma coisa mais textual. O int aqui no começo, né, botei até void aqui para representar que também a gente pode botar um outro valor como argumento, sem usar o contador de argumentos e os valores dos argumentos, tá? A gente pode usar o void representar nada, a gente vai chegar a isso, a gente vai conversar sobre isso. Mas a função main, ela retorna um inteiro. Percebam aqui, ó, int main, esse dado aqui, esse tipo de dado aqui, define o tipo de retorno da função main. No C existem outros tipos de dados também, primitivos. Há também como você definir novos tipos, né? Tipos mais estruturas, a gente chama, né? Tipos abstratos de dados. A gente vai chegar lá ainda, tá? Mas aqui é o int, esse cara aqui, esse int antes do main, define que a função main retorna produz um resultado e retorna, né? Ou seja, ela exporta um resultado, um valor do tipo inteiro. Aqui percebe que a gente está retornando zero, tá? A gente vai falar sobre isso.
Por que eu botei int aqui? Não foi eu que botei, pessoal. De novo, isso é padrão. A função main, ela retorna um valor do tipo inteiro. Né? Isso aí, quem desenvolveu, definiu isso. Professor, mas por que ela retorna? Tem alguma explicação? Tem sim, pessoal. Porque na comunicação interprocesso, né, até um protocolo, isso, o IPC, Interprocess Communication, os processos, eles conversam com retornos naquela época, hoje tem mais estruturas mais sofisticadas, mas eles trocavam mensagens entre si com números inteiros, com valores inteiros. Ok? Então, por isso que a função principal do C, ela retorna para fora, né? Quando o programa termina, ela retorna externamente um valor inteiro, porque o outro processo que pode estar comunicando de maneira externa com um determinado programa, ele receba um sinal, né? uma mensagem, que é um número inteiro, e vindo da função main. Quando essa mensagem é zero, pessoal, era uma mensagem de sucesso, ou seja, o programa foi executado corretamente, não houve nenhum problema. Quando o tipo de retorno era um outro valor inteiro, negativo ou positivo, que não fosse o zero, isso representava uma anomalia, um evento excessivo, né, alguma exceção, algum caso ali de possível erro, alguma coisa que pode ter acontecido que define, né, que retrata que o programa não foi executado corretamente, tá? Bom, vamos deixar a conversa de lado. Vamos aqui, eu vou abrir o terminal aqui na minha máquina, tá? Eu estou usando o Linux, isso pode ser feito também no Windows, tá, pessoal? Mas eu uso aqui o Linux para deixar muito claro, né, o que a gente está fazendo. A gente vai usar um compilador, a gente vai escrever um código, um texto, né? A gente vai ver que o texto produz uma linguagem, a linguagem C é um texto, né? E a gente vai submeter esse cara ao compilador, que vai fazer aquela análise se está certinho, né? Se a nossa gramática está correta, e para isso virar um código executável, a gente vai ver o que tem no código executável e a gente vai botar para executar. Diferente aí, meu modo de abordado, de algumas abordagens que é só uma IDE, né, um ambiente integrado, onde você escreve um código, aperta play lá e funciona. Eu acho que aqui vocês vão ver um pouco mais esse background aí. Tá, pessoal? Então vamos lá. Então eu abri aqui o terminal, né, vou criar aqui uma pasta no meu Ubuntu, né, eu estou usando o Linux Ubuntu, vou criar dentro de documentos e vou criar uma pasta chamada Introdução a programação. Pronto, né? E eu vou criar lá dentro dela, vou entrar lá e vou entrar aqui, vou criar aqui mkdir aula 1, né? Vou criar um diretório aula 1, aula 2, não, essa é a 2, né? A 1 foi só puramente teórica. Então eu vou criar aqui, eu uso o editor aqui no Linux, o Sublime, acho ele muito leve, embora a comunidade de desenvolvedores, né, sobretudo profissionais, não só acadêmicos, estão usando muito o Visual Studio Code, muito bom também, mas ele é um pouco mais pesado. O Sublime é muito leve, eu gosto muito do Sublime, né, ele tem highlights aqui para todas as linguagens de programação. Então eu vou usar o Sublime, tá, pessoal? Eu vou aqui criar um programa, vou salvar aqui esse programa, né? Já vou salvar antes, vou chamar ele de exemplo1.c, ok? Então salvei aqui, ó, dentro da minha estrutura de pastas, tá? Dentro da minha home aqui, meu usuário, Caio Documents, que já é uma pasta padrão do Linux Ubuntu. Criei aqui com vocês a pasta de introdução à programação, criei aula 2 e estou salvando aqui esse arquivo exemplo1.c, ok? Se eu vier aqui, ó, ele está em branco, se eu vier aqui no terminal e usar uma instrução que lê o que está dentro de um arquivo, pronto, não tem nada nesse arquivo. O arquivo está zero, né? Você pode ver que ele está totalmente zero, 0 bytes aqui, né? Essa coluna aqui é a quantidade de bytes, não tem nada aqui, ok? Então vamos lá. Vamos criar aqui esse primeiro programa. Vamos pegar exatamente isso aqui que a gente fez, né? Opa! Nossa, ele voltou bastante aqui. Tá aqui. Vamos replicar aqui esse programa que a gente criou, né? Então, inicialmente, em C a gente tem o tipo, a função main,
né? Vamos lá, função main. A função main possui aqueles argumentos. Quais são os argumentos? Um do tipo inteiro, que é o argument counter, né? E outro argumento, que é um ponteiro de caracteres, chamado argument values, né? argv, ok? E a gente sabe que a função main retorna, toda função em C, toda função retorna alguma coisa. E mesmo que não retorne nada, algo que a gente chama de procedimento, nós vamos falar lá na frente, né? Não é uma função, é um procedimento, a gente tem que definir, temos que, em questões gramaticais, a gente não pode simplesmente ignorar, a gente tem que definir que retorna um tipo de dado em C que representa nada. Esse tipo de dado é void, a gente vai falar mais sobre o tipo de dado lá na frente, tá, pessoal? Então, por enquanto, a gente sabe que a função main, a principal em C, que tem que ter em todo programa em C, ela retorna um tipo de dado inteiro. Então, vamos escrever aqui int, ok? Então, esse aqui é o cabeçalho da nossa função, idêntico ao que nós temos aqui. Ok, pessoal? Então, vamos aqui agora, depois do cabeçalho, vem o que? O corpo da função, né? Então, a gente abre e fecha os as chaves, tá? E automaticamente a gente tem aqui o corpo da nossa função interna, essa abertura e fechamento de parênteses. Lembrando que a gente em C sempre tem aqui essa abordagem de indentação, diferente do Python, que se não tiver indentado o código gera um erro de compilação, lá não é compilação, né? Python é uma linguagem interpretada, gera um erro de interpretação. Aqui não gera erro de interpretação, aqui gera realmente uma deselegância no código. Então é sempre bom você deixar o código indentado, né? Então, dentro de um bloco de código, principalmente que esse bloco de código representa o corpo da função, a gente coloca aqui uma indentação, ok? Essa tabulação é uma indentação. Os editores de textos e ambientes integrados de desenvolvimento, né, as IDEs, já fazem isso automaticamente, tá, pessoal? Então vamos lá, a gente tem aqui, né, o return 0, certo? Com ponto e vírgula, com o ponto e vírgula e entre parênteses. Pronto, esse é o menor programa que a gente tem em C, tá, pessoal? Por que eu estou usando o return 0, pessoal? Porque a gente já conversou anteriormente, né? Todo programa em C possui um dado que representa um tipo, no seu cabeçalho possui uma informação. Deixa eu maximizar isso aqui, pessoal, acho que ficou melhor assim, né? Possui a informação, né, um tipo de dado que representa, né, o tipo a ser retornado. Nesse nosso caso aqui, nós estamos retornando 0. Esse é um programa mínimo que você tem em C, você não tem um programa menor que esse. Ele vai compilar, eu garanto a vocês, vamos testar lá, tá? Então, esse programa aqui, a main sempre vai retornar um inteiro, e no corpo da main, então, a gente já disse, ó, esse programa aqui retorna 0, que tinha o 0, né, no IPC, comunicação interprocessos, né, principalmente de estruturas mais antigas, lá na época do POSIX, enfim, os programas, eles conversavam, vamos dizer, esses processos trocavam mensagens através de dados do tipo inteiro, né? E 0 representa um programa que foi executado com sucesso. Vamos lá, também vou maximizar aqui um pouquinho, né? Acho que tá bom assim. E vamos agora, deixa eu limpar a tela aqui, ó. Então nós temos o nosso programa em C aqui ainda, né? Vou dar vou mostrar aqui agora um pouco mais o tamanho dele. Agora ele tem 48 bytes, percebam, né? Não tem mais 0 como antes. Se a gente visualizar aqui também com essa instrução Linux aqui para observar o que tem dentro do arquivo, a gente vai ver que ele tem exatamente a estrutura que a gente tá lá observando, né? Lá dentro do nosso editor de texto Sublime aqui. Ok, pessoal? Eu tô bem passo a passo com vocês, tá? Pode ser para alguns colegas que esteja cansativo. Tô em casa aqui, tô sem camisa, não tô aqui, né, não sou youtuber, não sou nada disso, entendeu? Eu tô só tentando ajudar aqui vocês e explicando aí o passo a passo, porque tem muita gente que desanima de programação, porque o cara começa a fazer alguma coisa e não sabe o que está fazendo. Pô, eu tô tipo com um robô aqui, replicando uma coisa, não estou entendendo por que estou fazendo isso. Então estou tentando trazer para vocês um pouco mais do background que nem todo curso mostra, né? Muitos cursos vão direto na faca lá e tal, mas não mostra por trás ali como que a faca foi feita, como que o ferreiro pegou aquilo, enfim, amolou e tal. Vamos lá. Então é mais essa ideia aqui dessas aulas nossas, né?
vou limpar o terminal aqui, vou dar um clear para limpar, e aqui eu vou compilar o programa agora. Como que nós iremos compilar? Com o compilador, que nós conversamos nas aulas anteriores, que inclusive vamos utilizar o GCC, que é o compilador mais utilizado do planeta, né, para programação, para a linguagem C. E aqui no Linux a gente já tem ele, né, e eu vou chamar esse cara aqui. Como que eu vou chamar ele? Como que eu vou falar? GCC? Compila para mim esse arquivo que eu acabei de criar, esse cara aqui que eu salvei como exemplo 1.c. Então eu vou vir no terminal aqui, pelo terminal é a interface, né, nossa aqui do cliente, né, do usuário com o nosso sistema operacional aqui, Unix. Posso acessar, controlar todo o sistema operacional por aqui. Vou chamar a ferramenta, né, que já está instalado, o compilador aqui, que é o GCC. Então vem aqui GCC e vou dar Enter. Olha o que ele me disse ali, ó, o retorno dele, ó. GCC, a mensagem dele, erro fatal, no input files. O que isso significa? Não houve arquivos de entrada, né? No input files, sem arquivos de entrada, né? Então, ou seja, você pediu para compilar um arquivo, ele está mandando, né, a mensagem, só que você não informou qual arquivo você quer que eu compile. E aí, na segunda linha, né, compilação terminada. Eu preciso informar. Quando eu chamar GCC, eu vou falar: GCC, compila esse arquivo aqui para mim. Qual? Eu vou passar para você agora, que é esse cara aqui, ó. Está na minha pasta já, a gente viu, que é o exemplo 1.c, certo? Então eu estou passando para ele agora aqui. GCC, toma esse cara aqui, ó. Agora pronto. Ele não responde nada. Quando ele é meio tímido mesmo. Quando dá tudo certo, ele não fala nada, entendeu? Ele não fala: ok, foi compilado. Ele só cai na próxima linha do terminal e aí você dá um ls, gerou esse arquivo aqui, a.out. Ok, pessoal? Eu vou remover esse a.out, ó, que é a saída. Vou listar aqui para vocês novamente, tá? Vou limpar aqui e vou mostrar que isso não é mágica. Eu vou, por exemplo, tirar aqui, ó, um ponto e vírgula no final de uma linha de instrução. Podia tirar qualquer uma outra coisa, tá? Estou só mostrando para vocês. E vou aqui compilar de novo. Vocês vão ver que ele vai reclamar, ó. Tá vendo? Ó? Exemplo 1.c, na função main, linha 3, coluna 32, houve o erro. Aí ele botou aqui, esperado, ponto e vírgula, antes do fechamento de chaves, token, né, do símbolo de fechamento. Aí ele até botou aqui, ó, ele até dá uma ajuda aqui, ó, bota uma setinha e botou em verde, ó, coloca esse cara aqui no final, na linha 3. Então, foi esperado aqui, ó, é esperado esse ponto e vírgula, ó, before o fechamento de chaves token, né, antes desse símbolo aqui. Então, antes que o compilador leia esse cara, você tinha que ter botado esse ponto e vírgula aqui. E assim com vários outros erros, tá, pessoal? A gente, ó, você botei lá o ponto e vírgula, salvei aqui, né, dei um Ctrl S, e agora eu vou tentar compilar. Ó, ele não tinha gerado o a.out, agora eu vou compilar de novo, ele não gerou nenhum erro, e agora eu vou listar aqui, tá aí, a.out. Beleza, pessoal? Esse é o nome padrão, tá? A.out. Que coisa é essa? Mas é isso, entendeu? Ele gera isso automaticamente. Depois a gente vai aprender como a gente muda, tá? Eu posso dar um nome pro meu, claro, né, pro meu código de máquina. Ok, pessoal? Vamos aqui abrir esse código aqui, ó, esse arquivo a.out. Olha aí, pessoal, que interessante o que a gente falou lá, tá vendo? Caramba, professor, mas eu só escrevi, a gente só escreveu essas linhas aqui, ó, pouquinhas palavras aqui, e ele gerou, ó, aqui, ó, esse caminhão aí de números hexadecimais, né? Que na verdade, pessoal, hexadecimais aqui para código de máquina é um binário compactado, né? A gente sabe que a gente consegue representar um número binário, apenas um dígito hexadecimal com 4 dígitos binários. Então, na verdade, esse cara aqui é muito maior do que esse arquivo aqui, entendeu? Porque esse arquivo, na verdade, ele vai ser pode ser retraduzido lá no hardware para um número binário, que é muito maior do que isso aí, né? Ou seja, ele é 4 vezes esse cara aqui, né? Porque cada um cada bit desse aqui, vamos chamar cada dígito, né? Não é bit ainda, ele é um número hexadecimal, ele é um binário de 4 bits, aí sim bits, né? Enfim, então esse é o cara produzido, esse é o código de máquina que vocês estão vendo aqui, tá? Estou lendo aqui esse arquivo.
Esse é o monte 0101, que é esse cara aqui na nossa apresentação, ó. Que ele estava agora eu criei ele, ó. Olha só que interessante. Ele está aqui, né, na memória secundária. Vamos lá, memória secundária. Quando eu chamar o programa para execução, esse cara vai ser buscado, né? Ou seja, o sistema operacional vai enviar a instrução para o processador, ele vai buscar esse cara e vai trazer para a memória primária para que seja feita a execução, a troca de informação entre a CPU e a memória RAM. Então, como é que eu vou executar esse cara? No Linux, nós executamos qualquer tipo de executável, de binário, colocando ponto barra antes do nome do arquivo. Então, vou dar de novo, né? Não vou precisar dar mais, listar mais, né? Quando eu falo dar um ls, é listagem, tá, pessoal? Que é esse list aqui, né? Quando está no diretório, você escreve ls, você lista os arquivos que estão no diretório atual. Então, eu vou precisar de listar mais que ele está aqui, né? Então, eu vou simplesmente chegar aqui e vou botar ponto barra, qual que é o nome do meu arquivo? A.out. Vou vir aqui A.out, ok? Pronto. Nossa, mas o arquivo não fez nada, professor. O executável não executou nada. Claro, pessoal. Por quê? Porque se você olhar aqui no nosso código não faz nada. Simplesmente ele entra aqui, né, a linha de código mesmo, a gente tem um cabeçalho aqui e o corpo da função. As instruções que a gente tem é return 0. É um return em background, parte dos panos lá. Quando a gente vem aqui, se nosso programa tivesse execução, vou abrir o terminal aqui, ele viria aqui, vou usar um top aqui, né? Para vocês verem aqui, ó, os processos sendo executados aqui na máquina, né? Você vem trocando aqui pelo throughput que está ocorrendo aqui no sistema operacional, né? Enquanto a gente conversa aqui, vários processos estão ocorrendo, sendo processados ao mesmo tempo, a ideia de paralelismo aqui, né? Então, esse programa ele vai para a linha para stack, para pilha de processos serem executados. Essas são técnicas, né, que vocês aprendem mais lá na disciplina de arquitetura dos computadores, né, de organização estruturada dos computadores, enfim, ou de sistemas operacionais. E aí, quando ele termina, ele retorna 0 para algum outro processo que esteja esperando a mensagem dele, ou essa mensagem 0 é perdida, tá, pessoal? Então é isso, e por isso que a gente não viu nada sendo produzido ali, nenhum resultado em tela. Ok? Vou sair aqui, vou dar um exit aqui, a gente volta para essa tela, tá? Então é isso, pessoal. Beleza? Esse é um programa, eles falam, nossa, professor, que inútil, né? Esse é um programa em si que não faz nada. Ele não faz nada mesmo. Então, não faz nada mesmo, não. Estou mostrando aqui como que é do zero o mínimo programa que você pode fazer. Tudo bem? Sobre aquela questão dos argumentos, né, dos parâmetros, você pode tirar todos esses caras aqui e simplesmente vir aqui e compilar o seu código. Vou remover aqui, ó, o arquivo gerado, vou limpar aqui, vou listar de novo, não tem mais. Vou vir aqui, GCC, compila esse cara aqui para mim. Ele vai compilar, pronto. Listou também, não faz nada do mesmo jeito, tá? Porque não tem nada de instrução. E você pode vir aqui, inclusive, e retirar esse cara aqui também, ó. Return 0. Vou remover esse cara aqui. Vou compilar de novo, ó, viu? E vou executar. Não faz nada. Caramba, professor, reduziu completamente o programa. Reduziu. Mas você se escreve um programa desse e você não sabe muito bem o que você está fazendo. Porque a função main, que é a função principal, ela no ANSI C, por padrão, ela tem um conjunto de argumentos, né, que ela espera que são passados via parâmetro para ela. E também a função C define aqui um tipo de dado a ser retornado, e você não está retornando. Então, pessoal, eu particularmente sou um professor, né, um profissional, enfim, pragmático. Vamos trabalhar com exatamente o padrão da linguagem, porque aí eu consigo passar para vocês o que realmente está acontecendo, né, e o que realmente deve ser feito nas melhores práticas de programação. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou remover aqui esse cara, tá? Compilar de novo, eu vou listar aqui mais uma vez, passo a passo aqui para vocês verem que foi executado, e vou compilar de novo para a gente voltar a estaca. Opa, botei um cara aqui no final, né? Para a gente voltar a estaca 0. Apertando o Enter aqui, tô pegando os colchete aqui sem querer. Ó, limpeza aqui, o cara está compilado aqui, ó, vou
Vou abrir de novo só para a gente falar um pouco mais, pessoal. Por que está tão grande esse arquivo, né? Porque é o seguinte, pessoal, embora o nosso programa em C aqui seja bem pequeno, o próprio compilador ele gera um conjunto de instruções que vai ser enviado lá para o hardware, né? Não é simplesmente gerar aqui, traduzir isso aqui, um return 0 em linguagem binária, em sistema binário de numérico, não é só isso, né? Existem também uma sequência de especificações, tipo do hardware, o GCC ele identifica qual é a arquitetura do meu computador, um código gerado aqui, ele não funciona em todas as arquiteturas, porque tipos de dados até mesmo, né, podem ser diferentes, tamanhos de dados em diferentes arquiteturas, então existem um conjunto de outras informações muito mais a respeito da máquina, né, e do hardware que o nosso programa tá sendo desenvolvido, do que efetivamente do que a gente escreveu. Então, por isso que é gerado esse caminhão aí de hexadecimais que vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Então, para deixar claro isso aí, tá? Então, vamos avançando um pouquinho aqui. Então, a gente tem aqui o código, né? Falei um pouquinho, falei do retorno, né, e tal. Falei um pouquinho, né, porque a função principal é obrigatória para o C, né, e aí a sequência de instruções, precisa de uma ordem e tal, a gente conversou sobre isso. Falei sobre isso aqui, mas não mostrei esse caso aqui, né. Utilizando o conceito de modularização oferecido em C, podemos ter um código, sempre podemos ter diversas funções, pessoal, onde você pode ter o nome de uma função, né, isso pode ter várias funções, que a gente chama de identificador da função ou nome. A função obrigatória tem que ter um tipo de retorno, ela pode ter ou não argumentos, tá, pessoal? Pode ter ou não argumentos, não é obrigatório. E dentro da função, ela pode ter várias instruções e em algum momento ela vai ter que retornar algum valor, prestem bem atenção, algum valor referente ao tipo de retorno. Então, se eu digo aqui que, como na função principal, que eu retorno int, a função principal retorna int, na verdade não sou eu que digo no caso da função principal, da main, né? É padrão ela retornar int. Mas se eu desenvolvo uma outra função que retorna, sei lá, um char, por exemplo, um número decimal, né? Que aqui a gente chama de float ou double, dependendo do tamanho do tipo do tamanho do tipo do dado. Então, se eu falo que retorna um char, eu tenho que retornar um char. Se eu falo que retorna um float, né, um ponto flutuante, eu tenho que retornar um valor de ponto flutuante, né, um número decimal. Então é isso, né? Então uma função em C tem esse estereótipo aqui, né? Essa estética aqui, vamos chamar assim, essa estrutura. Ok, pessoal? Então a gente vai ver isso na prática, tá? Não se assustem não. E aí o programa vai ser compilado, o seu código transformado em linguagem de máquina e tal, e a gente já falou tudo sobre isso. Quem quiser pode ler mais essa parte teórica, que eu acho que a outra aula 100%, essa até que é um pouco para ser prática, mas está ficando muito teórica também. Tá? Então eu vou tentar avançar um pouco mais. Quem quiser saber um pouco mais, peguem aí essa apostila, dê uma lida. Que eu falo um pouco sobre teoria dos sistemas, né? Um programa computacional possui 3 elementos básicos, que é a entrada, processamento e saída. A entrada são os insumos, pontos de entrada de dados para o programa, ou seja, a maioria dos programas computacionais, se não praticamente, sei lá, 95% deles, eles realizam processamento de dados crus, brutos. A informação que a gente chama de dado, né, que são os insumos brutos, e eles são processados, e a partir desse processamento é gerada uma informação, a saída. Então, vamos falar um pouco sobre os tipos desses dados, né, do que pode ser processado no C, que pode ser trabalhado. Vamos lá. Os dados podem assumir 5 tipos primitivos, pessoal, básicos. Tem outros tipos também, inclusive aqueles tipos abstratos que nós podemos construir a partir dos primitivos, tá? Mas os 5 tipos primitivos de dados são char. O que o char faz? O valor armazenado é um caractere. Caracteres geralmente são armazenados em códigos, usualmente o código ASCII, e devem ser inicializados entre aspas simples. Então vamos lá, pessoal. Olha, aqui eu vou criar uma variável, então do tipo caractere, tá? Como é que eu crio uma variável? Já vou adiantar aqui rapidinho, tá, pessoal? Ó, como que eu crio uma variável? Uma variável em C é declarada da seguinte maneira. Você coloca o tipo da variável, no caso o char aqui, que a gente está dando como exemplo, e o nome ou identificador da variável com ponto e vírgula no final. Ó.
É possível ainda declarar mais de uma variável utilizando a mesma instrução, caso seja do mesmo tipo, separando-as por vírgula, né? Como está aqui embaixo, né? Tipo da variável, no caso de, sei lá, int, char, double, float, enfim. Aí você coloca o nome da variável 1, vírgula, o nome da variável 2, vírgula, reticências, até o nome da variável n, ponto e vírgula no final, que ponto e vírgula significa que você encerrou aquela instrução, aquela linha, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou então, nesse programa, vou criar uma variável do tipo char, por exemplo. Então eu vou chamar aqui char, né? Esse é o tipo do dado. Agora eu tenho o identificador, o nome da variável. Como que eu vou, que nome que eu vou dar? Pode ser qualquer nome, pessoal. Existe um conjunto de padrões ali que eu vou mostrar para vocês, que deve ser usado para nomes de variáveis, né? Não posso usar espaço, não posso começar com números, não posso usar símbolos, determinados símbolos, né? Que são o que a gente chama de símbolos reservados, né? Ou palavras reservadas, ou keywords da linguagem. Então a gente começa aí com um nome alfanumérico mesmo, né? Um nome simples. Char, vou chamar de caractere. Letra. Pronto, só para ficar bem simples, né? Letra, pronto, esse aqui é o nome da minha variável, é o cara que eu vou usar ao longo do programa, se eu quiser referenciar, se eu quiser toda hora fazer o uso desse do valor que está ali dentro, e eu ponho ponto e vírgula aqui. Beleza. Ué, acabou? Acabou. Eu criei uma variável do tipo char aqui, chamada letra. Se eu vier aqui e compilar esse cara, ele vai ser compilado, ok? Mas vou executar ele e não vai acontecer nada. Por quê, pessoal? Porque eu não estou produzindo nenhum resultado. Eu só criei uma variável e depois retornei zero, só isso. Posso vir aqui, inclusive, depois de criar a variável, atribuir um valor para essa variável, né? E a gente sabe que letra é um caractere. Então vem aqui letra, recebe, e a gente viu aqui na aula que o caractere do tipo char, ele deve ser inicializado entre aspas simples, né? Esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui aspas simples, abrir e fechar, ponto e vírgula sempre no final, né, de cada instrução. E vou chamar esse cara aqui de, vou botar C aqui, porque é meu nome, né, inicial, eu gosto dele, enfim. Então, letra recebe C, ok? Beleza, professor, agora tem uma variável letra aí que tem C. E se eu compilar o meu código agora e executar ele, vai aparecer? Não, pessoal, não vai aparecer nada. Por quê? Porque você simplesmente não está usando para nada esse cara. Você não está usando nenhum mecanismo que vai apresentar dados em tela. Você simplesmente criou aqui, aprendeu agora como que se cria uma variável em C. Simplesmente depois disso você inicializou essa variável, né, com um valor e depois o programa acabou, retornou zero. Beleza, pessoal? Quer dizer, beleza mais ou menos, né, professor? Porque estou aprendendo um monte de coisa aqui que não faz nada. No começo é assim mesmo. Você está aprendendo o que é programação raiz, o que é assim. Você está entendendo o que você está fazendo, entendeu? Mesmo que não produza resultado ainda. Você já vai produzir resultado. Vamos devagar. Pessoal, então isso aí é o char, ou mesmo é para inteiro, né, que define um número inteiro. O tamanho em memória pode variar de acordo com a arquitetura de hardware em que o programa está sendo executado, tá, pessoal? De repente aí uma arquitetura mais enxuta, né, como é usado em microcontroladores PICs, né, AVR, enfim, você pode ter lá uma definição para inteiro, onde o inteiro só tem 2 bytes, né, e a gente vai ver essa questão de tamanho, né, com 2 bytes você não tem tanta variação numérica. Aqui nessa arquitetura nossa que a gente está usando aqui, o número inteiro ele tem 4 bytes, né, então ele tem muito mais. Float define número de ponto flutuante, precisão simples, né? Também chamado de números reais. Double são números de ponto flutuante de precisão dupla, né? São números reais, só que com dupla precisão, ou seja, um conjunto de casas decimais maiores. E void. Void, pessoal, como eu falei com vocês no começo, se você tem alguma função que a gente chama de procedimento, quando uma função ela não retorna, ela não produz uma informação para ser retornada na pilha de execução, a gente vai entender o que é pilha lá quando a gente fala de funções especificamente, tá? O void é um tipo de dado que representa nada. Então, quando você usa void numa função, você não precisa usar o return dentro dela, porque você está dizendo que essa função não retorna nada. Aí você fala, será que eu tenho uma função que não retorna nada, que não conversa com a outra, não troca mensagem com outro módulo do programa? Sim, pode ter.
né? E isso acontece com uma certa frequência até. Mas é raro, mas acontece sempre, né? Como dizem aí. Então você pode ter isso e quando isso acontecer você vai definir que a sua função retorna void. Ok, pessoal? Então vamos declarar outros tipos de dados aqui. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um int, vou chamar de idade, né? E eu posso, pessoal, fazer isso aqui, ó, inicializar como está nas linhas 3 e 4 ali com char, né, com a letra, né, do tipo char. Eu posso declarar a variável em uma linha e posteriormente, não precisa ser exatamente embaixo, mas quando eu quiser eu posso inicializar, ou seja, eu posso atribuir um valor a ela, ou eu posso já, como eu vou fazer agora, né, eu posso atribuir um valor para ela depois, vou dar 39 anos aqui, a minha idade, eu posso também não fazer dessa forma, e no momento da declaração eu já atribuí um valor para a variável. Essa é uma outra forma também de estar criando e no mesmo momento inicializando, né, dando um valor para essa variável, tá, pessoal? Posso inclusive, como a gente já falou anteriormente, botar uma vírgula aqui. Se eu quiser mais outra variável também declarar aqui, né, eu posso chamar de uma outra coisa aqui, sei lá, né, idade, vou chamar de, enfim, peso. Vou evitar aqui o número decimal, né, porque peso seria mais um número decimal, né. Tudo bem, eu vou botar um peso aqui redondo, né? Meu peso aqui atualmente, então vamos lá, 84 quilos. Posso fazer isso. Entendeu, pessoal? Posso declarar várias variáveis separadas por vírgula e inicializá-las também, ok? Vou salvar isso aqui, eu vou lá executar esse cara. Ó, vamos remover aqui, tem um anterior, né? Não precisa fazer isso, mas estou sendo bem cuidadoso aqui, né? Bem, enfim, né, pragmático, e estou removendo a cada compilação para vocês verem que eu estou fazendo nova compilação. E aí eu vou compilar um novo programa e gerou de novo aqui, compilou tudo que a gente fez aqui. Também, se a gente executar, nada vai acontecer, porque esse programa não faz nada. Ele simplesmente é um programa onde eu declaro uma variável do tipo char chamada letra, inicializo ela depois eu declaro duas variáveis do tipo inteiro, chamada idade e peso, e inicializo elas no momento da declaração. E depois nosso programa acaba, ou seja, retorna zero. Nosso programa não faz nada, né? Não produz aqui um resultado visual, né? Enfim. Pessoal, assim também com variável double, né? Eu posso float, por exemplo, float salário, né? Eu vou falar aqui o salário é igual a 30 mil. Só que 30 mil, me desculpe, né? É assim. E esse cara aqui é o ponto 000. O float ele suporta padrão 6 casas decimais, né? Mas você não precisa de representar tanto assim, né? Se você só usar 30 mil, ele representa 30 mil ponto zero, que é um ponto flutuante, né? Mas para representar eu gosto sempre de fazer isso aqui, mesmo que não tenha casas decimais, que a gente já representa o número ponto flutuante, tá? Temos também o double, que é a mesma coisa que a forma de tratar, né? Ele só é um número, ele suporta um conjunto maior de bytes, né? Então você pode ter um número maior, geralmente usado para uma computação mais científica, tá, pessoal? Matematicamente falando. E a gente tem também o void, que a gente não consegue usar ele agora, né? Mas ele é mais complexo de ser usado dentro de uma função. Ele é mais simples, como eu falei aqui, no caso do tipo de retorno, se você tiver uma função que não retorna nada, tá, pessoal? Então, mais uma vez aqui eu vou salvar esse código aqui, vou remover o anterior, vou dar um RM aqui, a.out, vou limpar e vou .barra. Peraí que eu não compilei, né? Não compilei. GCC. Então, GCC, eu compilo o exemplo aí para mim. Compilou. Eu vou dar .barra a.out. Não faz nada, mas gerou. Compilou aqui o nosso código. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui, né? A gente falou aqui de uma estrutura de um programa em C, que é muita coisa, eu acho, para o começo, né? Para vocês digerirem isso. Falamos aqui sobre alguns tipos de dados, padrões, né? E falamos aqui, depois a gente fala sobre o tamanho deles aqui. Para vocês lerem o tamanho deles aqui, acho bom vocês darem uma olhada aqui, tá? É só o tamanho deles aqui em bytes, ou seja, o quanto eles ocupam na memória. Então, por exemplo, char, eu tenho 1 byte, né? Nós temos, né? Eu tenho modo de falar, nós temos 1 byte, que 1 byte é 2 elevado a 8, né? Então, 1 byte são 8 bits, ou seja,
2 elevado a 8 dá 256. Então eu posso representar valores de 0 a 255, né, contando com 0 a 256. Ou quando o char ele é sinalizado, ele tem sinal, ou seja, sinal negativo, ou ele varia de 128 a 127, porque o zero passa a contabilizar como se fosse uma margem positiva, né? Então 0 a 127, menos 1 a menos 128. E com o não sinalizado, né, char sem sinal, vai de 0 a 255. Beleza, pessoal? E aí, sucessivamente, a gente vai vendo aí tamanho de inteiro e tal. Tiver com dúvidas sobre questão específica de tamanho de dado, manda mensagem para mim. Eu acho que pode ficar uma aula muito enfadonha. Eu quero deixar isso um pouco mais dinâmico. A partir da próxima aula, a gente começa a ver um pouco mais de inicialização de envio, declaração, nome de dados. A gente vai ver um pouco mais sobre a organização aqui em memória, e vamos falar também sobre constantes e sobre entrada e saída de dados. Ok? Vamos bypassar um pouco nossa apresentação, que ela é muito detalhada, e acho que eu já estou dando uma aula bem detalhada, e a gente vai direto aí falando um pouco mais sobre entrada e saída de dados. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.